Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. A parábola do semeador, ela não entrava na minha cabeça desde pequena. Eu não conseguia entender de jeito nenhum. Lia, não entendi. Eu só vim entender há uns 13 anos atrás, porque depois de ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês, porque se alguém tiver alguma dúvida sobre o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec o escreveu todo baseado no Novo Testamento. Por isso que o kardecismo é todo Jesus, é cristianismo puro. E não tem nada do Antigo Testamento. Então, se alguém tiver alguma dúvida em alguma das parábolas de Jesus, leia o Novo... Desculpa, eu esqueci. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vocês vão entender, tá bom? Vou começar agora. Tendo Jesus saído de sua casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que Jesus fala por parábolas? Ele respondendo-lhes, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes,
e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, então é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Maravilhosa, né? A parábola do semeador é extremamente explicativa para que nós possamos ler, entender muita coisa que Jesus fez e faz até hoje para nós. Joyce Roger disse o seguinte: a educação correta, a maneira de Deus, é ponderar e orar. Então, precisamos orar sempre. Tem uma parte que Jesus diz, eu não sei onde está, mas ele fala: orai e vigiai. Isso é maravilhoso e realmente você pode ver que muitas vezes a gente vai à igreja e por qualquer coisinha que nos deixa magoado, machucado, às vezes a gente até se afasta da igreja, do ministério e tal, ou do centro, onde você costuma ir, né? Na casa de Deus, porque, como Jesus disse, há várias moradas na casa de meu Pai, ok? Então, às vezes a gente fica chateado por alguma coisa e muitas vezes você acaba perdendo bênçãos por causa dos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi uma bênção maravilhosa de Deus há uns 2, 3 meses. Eu não poderia trocar de carro, só ia trocar de carro, no caso, esse ano, lá para o finalzinho do ano, devido a muitos problemas de saúde, remédios caros, entre outras coisas. E aí, o que acontece? Eu precisava de um dinheiro para completar as minhas contas do mês e eu fui até o banco pegar um dinheiro emprestado. Era uma quantia pequena, relativamente pequena. E quando eu cheguei ao banco tinha uma quantia que eu não esperava, porque não era para ter aquela quantia disponível para eu pegar emprestado. E aí eu falei, puxa vida, é o valor que eu preciso para trocar de carro. Conclusão, peguei o dinheiro emprestado, claro, que eu não tinha como trocar de carro. Eu tinha 2 saídas, ou eu trocava de carro no próximo ano, que seria esse ano, 2018, ou eu ia fazendo alguns ajustes no carro para ficar um carro melhor, devido a minhas dificuldades de saúde, mas eu ia ficar com um carro de 10 anos de uso. E aí, com essa quantia que havia disponível para eu pegar emprestado, eu peguei o dinheiro emprestado, mais o meu carro, que já estava um pouquinho usado, outro presente de Deus, mas que já estava na hora de trocar, e consegui trocar por um carro zerinho,
do jeitinho que eu gosto e com as devidas adequações que eu precisava. Não é luxo, é para eu ter um pouquinho mais de tranquilidade, menos dor para dirigir, enfim. Então, as bênçãos, e aí tudo bem, foi um presente maravilhoso, agradeci ao pastor, agradeci pelas orações, porque eu cheguei na igreja muito mal, e levei a chave, né, para ele ungir, falei, olha pastor, coisa linda, tudo bem, passou umas 3, 4 semanas, e assim, eu continuo doente, eu estou buscando a minha saúde através dos médicos e através de Jesus. E esse é um trabalho que eu estou fazendo, que eu prometi a Deus que iria fazer. Assim que eu conseguisse voltar a ler, porque eu sou pós-graduada e quando eu fiquei doente eu não conseguia ler um parágrafo, que eu passava mal, tá, gente? E o primeiro livro que eu consegui começar a ler devagar foi a Bíblia. Enfim, voltando ao assunto do carro, estava eu lá no culto com meu carrinho de 2 meses de uso, muito bonitinho. Terminando o culto, quando eu fui manobrar o meu carro, eu vi que tinha uma mancha no painel, parei porque não tinha ninguém manobrando o carro, só eu, no estacionamento da igreja. O irmão, que havia acabado de sair do culto, sem prestar atenção, foi dar uma ré para sair, e ele pegou em cheio na lateral do meu carro. Deu um amassado assim de uns 20 centímetros aproximadamente. E eu levei um susto, apertei a buzina para ele não estragar mais o carro e saí. E falei, nossa, geralmente quando acontece isso eu já saio com o celular na mão. E eu saí e falei, nossa irmão, o senhor bateu no meu carro, estragou meu carro. Ele, não estragou não aconteceu nada. Eu falei, claro que estragou, meu carro é branco, o seu é preto, olha aqui a tinta do seu carro. Aí passei a mão, falei, amassou isso daqui. Ai irmã, mas é que eu tô com muita dificuldade, ele disse. Eu falei, não, tudo bem, o senhor está com dificuldade, mas o senhor bateu no meu carro e eu preciso acionar o seguro, meu carro tem seguro. Aí ele falou, tá bom, nós vamos resolver isso. Ele entrou no carro. Gente, eu fiquei olhando, eu falei, esse senhor vai fugir. Alguém falou pra mim, né? Uma vozinha assim, né? Esse senhor vai fugir. E aí eu tirei uma foto da placa do carro dele. Ele conseguiu, você vê que eu estava tão longe dele, gente, que ele conseguiu manobrar o carro e fugiu, foi embora. E eu comecei a passar mal, me deu uma tremedeira terrível, é uma tremedeira que chega a doer os nervos, sabe? Ela é muito ruim. E um casal de irmãos que estavam com o carro ao lado do meu, ficaram olhando. Aí o irmão saiu e falou, ele foi embora? Eu falei, ele foi embora. Aí a senhora que estava ao lado dele, que eu penso ser a esposa, né, falou assim, irmã, calma, não perca a sua bênção. Nós acabamos de sair de um culto, não perca a sua bênção. Eu falei, não vou perder minha bênção, irmã. Mas eu estou assim indignada, porque quem segue a palavra de Deus, quem segue os ensinamentos de Cristo, gente, tem que ser correto. O mais que você puder, mesmo que você fique no prejuízo, né? Isso já aconteceu comigo. Eu, dentro do meu condomínio, já derrubei a moto do meu vizinho, não tinha ninguém olhando. E eu pedi para alguns rapazes que estavam longe me ajudar a levantar a moto do vizinho. Deixei os telefones com segurança, falei, pode avisar para o vizinho que eu vou pagar, não vou deixar ele no prejuízo não. E o meu seguro cobriu todas as despesas. Então, eu me lembrei disso agora porque a palavra do semeador, ela vem de encontro a isso. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não a entende, é uma daquelas sementes que caiu no terreno infértil, entendeu? Não entendeu a palavra de Deus e faz uma coisa dessa, bate no carro de uma pessoa e foge.
Seria mais prático falar para minha irmã: eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar o conserto para a senhora, conserta seu carro e depois eu vou te pagando. Seria mais fácil, eu esperaria o tempo que fosse necessário, né? Depois o pastor veio conversar comigo, eu falei: olha só, irmão, o que o irmãozinho fez comigo? Aí ele: ai, que carro bonitinho. Aí foi ver meu carro, foi olhar meu carro, porque é um modelo diferente aqui na região onde eu moro. E ele falou: irmã, não se preocupa com isso não, não se preocupa, o irmão deve estar com muitos problemas, eu conheço, ele vem sempre aqui, ele deve estar com muitos problemas, isso aí não é nada para a senhora. Eu falei: mas puxa, ele não podia ter fugido, né? E assim, é lógico que nem boletim de ocorrências eu fiz, eu deveria cobrar, mas eu não cobrei, enfim. E não o vi mais na igreja. Então é assim, é a semente que caiu em solo infértil, ou caiu no meio dos espinhos, não sei. Alguém sufocou esse irmão, porque ele não fez a coisa correta. O dia que eu o ver na igreja, que eu encontrar com ele na igreja novamente, eu vou lá conversar com ele e falar: ó, irmão, o senhor bateu no meu carro, tal, isso não é correto, vamos conversar agora, né? Porque não é certo, gente. Então, estou passando essa experiência para vocês, porque vai de encontro com a parábola do semeador. Aquele cristão que ouve a palavra de Deus e não a entende, faz várias coisas erradas, como todos nós conhecemos dentro das casas de oração que nós frequentamos, e depois sai achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Deus está lá em cima, Ele está vendo tudo, viu? Está tudo registrado, né? E quando a gente chegar lá, que a vida eterna existe, está aqui na Bíblia, ela existe. O nosso corpo, nossa carne, já falei em vários vídeos aí que eu gravei, a nossa carne, o nosso corpinho vai morrer, vai ficar enterradinho aqui no chão. Mas a nossa alma vai para o céu, nosso espírito, né? E quando chegar lá, a gente vai prestar contas com Deus. E eu já ouvi relatos de espíritos, lendo um desses livros espíritas, não me lembro o nome agora, que o espírito fala lá em cima, na hora que você chega lá para prestar conta com Deus, não tem desculpinha não, não tem. Você fez isso de mal para fulano, Bertrano, ou você errou. Eu tô cheia de pecado, gente. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ficar com vergonha de olhar para Deus, se é que eu vou ter essa dádiva de poder vê-lo, né? Ou ver Jesus, porque eu sou uma pecadora, assim, pecadora, né? Então, vamos lá. Voltando aqui para a palavra de Deus, pessoal, aí no versículo 3, parábolas. São histórias simples e curtas, na forma de um tipo, figura ou ilustração, com 2 níveis de significado. Elas apresentam uma comparação ou contraste com o intuito de estimular o pensamento, a decisão e a ação. Estimular o pensamento, a decisão é a ação. Então, a parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém é a mais poderosa. Tá? Então, o seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, bem como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi feito com o uso de parábolas que revelaram a natureza do reino de Deus. Aqui, as 4 primeiras foram dadas ao público em geral e as 4 últimas aos discípulos,
ok? Depois no versículo do 3 ao 9, cadê? Do 3 ao 9. Tá. Do 3 ao 9, a parábola fundamental, ela é colocada à parte das outras pelo fato de ser a chave para a compreensão das demais. O reino de Deus oferecido por Jesus aos judeus implica na aceitação dessa mensagem. A parábola do semeador, ela ressalta o como ouvir. A parábola alerta para o fato de que se a mente e o coração não ouvir e aceitar a palavra de Deus, o ensinamento de parábolas não está sentido, ok? Do 10 ao 15, as parábolas de Jesus eram um método de ensino elaborado para revelar verdades espirituais de tal forma que aqueles que quisessem responder entenderiam e receberiam mais. Aqueles que escolhessem não responder, não a entenderiam completamente, e o pouco que tivessem entendido iria desaparecer, ok? Então, gente, nós precisamos ler, entender, interpretar. Eu levei muitos anos para aprender a entender as parábolas de Jesus, só que eu acho o Novo Testamento muito mais fácil de ser entendido do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento eu tentei ler quando eu era menina e eu desisti, né? Porque eu falei, não, isso aqui não dá para mim, é muito difícil de ler. E aí eu comecei a ler só o Novo Testamento porque era mais fácil. Mas essa parábola foi uma das mais difíceis de entendimento para mim. Hoje eu tenho uma noção melhor da parábola do semeador. E é uma parábola que eu acho assim fundamental, maravilhosa. Amo demais e acho que passa muita coisa boa para nós. Tá bom? Espero que os irmãos que ouviram essa leitura recebam paz, recebam a cura, recebam luz nas suas vidas, recebam entendimento da palavra de Deus, ouçam e aprendam a viver com dignidade, a viver com respeito ao outro, como Jesus nos ensinou. O exercício básico dos ensinamentos de Jesus, e para entender tudo que ele falou, a gente tem que ler muito, estudar muito, ler muitos outros livros, não só a Bíblia, né? Porque Jesus, ele foi, tem até um livro, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Quem tiver dificuldade, leia, porque ele é maravilhoso. Então, gente, nós precisamos ler, entender, buscar outros livros. O livro A Cabana também é fantástico para você entender a Santíssima Trindade. São livros que eu indico, tá? Porque A Cabana e Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, são livros assim fundamentais. E na Cabana você tem uma experiência magnífica com Deus, o Divino Espírito Santo e Jesus. E um pai atormentado pela morte da sua filhinha de 4 anos. Então, é um livro encantador para todas as pessoas e todas as idades. Ele é dolorido. Eu li, mas tive que parar de ler muitas vezes para chorar. Porque tem horas que dói na alma. Porque é baseado em fatos reais. Esses 2 livros que eu estou falando, tá? A Cabana é baseado em fatos reais. E o outro que eu falei, que é Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. São 2 livros fundamentais para complementar essas leituras abençoadas que Jesus deixou para nós, tá? Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, que
como eu falei, muita luz, muita paz, muita alegria, muita saúde. Levem amor, levem carinho, levem saúde para os seus doentes, para os seus presidiários, para os nossos orfanatos. Tudo de bom, todo amor, todo carinho sincero, amor sincero. Jesus odiava a hipocrisia. Amor sincero, amor, limite. Sabe? São princípios básicos que Jesus colocou. Limite. Eu respeito o teu limite até onde começa até onde termina o meu limite. E assim sucessivamente. Se cada um respeitar o seu limite sem ultrapassar o do outro, você já está respeitando o outro. Então vamos nos amar mais, nos respeitar mais. Esse é um legado. Não vamos ser hipócritas, vamos deixar de ser hipócritas e fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, sem interesse, sem se apropriar do que é do outro. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o amor de Jesus nos uniu. A paz a todos vocês. Amém.